Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre quanto você recebe. Bom, espero que todos vocês estejam muito bem. Vamos para mais um podcast. E esse em especial, eu quero trazer à tona essa questão do receber. E aí eu quero falar de dinheiro, bufunfa, money, ok? Porque nós precisamos pensar e falar mais sobre dinheiro. Então eu poderia ter colocado, e eu risquei aqui várias vezes, né, quanto você ganha, porque na verdade a gente não ganha, né? Ganhado é o de graça, né? Então assim, a gente faz alguma coisa, a gente trabalha para receber. Então por isso ficou quanto você recebe, tá? Então muitas vezes a gente usa a expressão eu ganho. Na verdade você não está ganhando, né? Você está trabalhando para receber, você faz dinheiro. Então eu quero falar sobre esse assunto porque nesses últimos dias eu fiz bastante processos seletivos, né? E dentro dos processos seletivos, as pessoas que estão trabalhando, né, estão participando do processo seletivo, enfim, uma condição, né, que o candidato precisa estudar. E eu, enquanto recrutadora, também preciso estudar quanto que para essa vaga eu estou oferecendo em relação a salários e salário e benefícios, e eu preciso saber quanto que esse candidato ganha e também quais são os benefícios, né, que ele tem na empresa atual que ele está. E uma coisa interessante, né, que eu venho reparando é que as pessoas têm dificuldade de falar quanto que ganha. Quanto que recebe. Tá vendo? Até eu tô falando quanto que ganha. Quanto que recebe, sabe? E quanto é o salário bruto, né, que tá lá no seu contra-cheque. Aí tá, lá no seu contra-cheque tem o salário, vai ter muitas vezes outros acréscimos que é importante você saber, entender da onde que eles vêm, por que eles vêm, né? Eles não surgem do nada, existe uma explicação legal para isso. Então é importante que você esteja atento, porque numa troca, né, você precisa levar em consideração essas questões, né? Com relação aos benefícios, o valor exato dos benefícios, também vejo pessoas se perdendo, não sabem direito exatamente qual o valor do benefício. Então assim, gente, por que eu trouxe esse tema? E eu acho que ele é importante, independente se você é CLT, se você tem um negócio, né? Eu, como eu tenho um negócio, eu penso muito sobre isso, e eu tenho trabalhado muito a minha mentalidade para poder fortalecer essa questão da prosperidade de uma forma geral também, lembrando, né, que prosperidade não é só dinheiro, mas que dinheiro faz parte. Porque quando você tem dinheiro, você começa a fazer escolhas muito mais inteligentes. Pensa no seguinte: quando você esteve na sua vida cheio de dívida, como que era difícil para você tomar atitudes, ações? Como que você se sentia? Porque você não via muita saída. E quando você tem o dinheiro e você pode escolher entre um produto e outro, entre uma situação e outra, é totalmente diferente a emoção que você sente, a condição que você está. Só que muita gente acha que o natural é a gente viver endividado. Muita gente acha que isso é natural, que de repente a vida é só trabalhar e pagar boletos. Isso tem uma ligação direta com a mentalidade que essa pessoa tem com relação a dinheiro e a trabalho. Primeiro, a gente não tem que ainda levar, né, essa questão de que trabalho é pesado, de que trabalho é difícil, de que trabalho é praticamente um serviço escravo, sabe? Muita gente tem esse conceito de trabalho. E isso é muito ruim. Porque enquanto você tiver esse conceito de trabalho, você provavelmente vai ser remunerado em cima desse conceito, porque esse conceito é seu. Quando você entende que você pode trabalhar no que você ama, que é possível,
que você pode fazer dinheiro, né? Receber dinheiro com o que você ama fazer, o mundo se abre e fica muito mais fácil. Mais fácil no sentido do prazer, de fazer algo que você ama. Não estou dizendo que é uma caminhada facinho, que a partir do momento que você descobriu que você ama, que o dinheiro vai cair na sua cama. É claro que não. Então, entenda esse sentido, porque é uma busca por um processo. É uma caminhada que precisa ser feita. E claro que você tem que decidir no que você acredita. Se você acredita que trabalho é muito chato, que trabalho é ruim, que quem trabalha não consegue prosperar, nunca vai ser rico, vai ter... Ok, é um conceito seu e com certeza você vai fazer de tudo para provar, né, essa sua tese ao longo da sua vida e vai conseguir provar. Isso daí é certo. Agora, se você sabe, por exemplo, que você já descobriu o que você gosta de fazer, que eu acho que é um pilar, tenho certeza que é um pilar importantíssimo, né, para nossa prosperidade, fazer o que a gente ama. E dentro disso, buscar alternativas onde você possa ser bem remunerado por isso. É uma questão para se pensar muito. Só que eu quero voltar aqui, vamos voltar à questão dos valores, né? O que me chamou a atenção? As pessoas não saberem exatamente quanto elas ganhavam. E o que isso me mostra, né, de uma certa forma? Que não há um controle. Não há, na verdade, o que a gente deveria fazer, que é parar, que é analisar, que é ter. Eu acho que eu trabalho com planilha, eu acho importante ter uma planilha para entender aonde você está usando o dinheiro que você recebe, quanto você está recebendo. Fernanda, mas o meu salário não tem variação, todo mês é igual. Ok, mas você sabe o seu salário de cor? Ou você vai cair naquela questão de quando a gente pergunta, a pessoa se enrola que não sabe dizer direito o quanto ganha? Então, o que eu quero que você que está ouvindo esse podcast comece a refletir eu tenho realmente cuidado com zelo da minha vida financeira? Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque o que acontece quando a gente fala das várias áreas da vida? Né? Como que uma área da sua vida melhora? Quando que ela melhora? Quando você se dedica a ela. Por exemplo, no seu relacionamento. Se você passar a não se dedicar ao seu relacionamento, se você começar a querer encontrar o seu namorado ou sua namorada uma vez por mês, e a outra pessoa quer realmente ter um relacionamento, você acha que vai dar bom essa história? Claro que não. Obviamente a pessoa não vai ficar com você. Por quê? Porque você não está se dedicando, você só lembra da pessoa uma vez no mês. Então entende como faz sentido isso? Então, qual o tempo que você tira por semana, por exemplo, para olhar as suas contas? Para pensar sobre como que você pode melhorar a sua vida financeira? Como que você pode, por exemplo, e eu sempre pensei desde muito jovem sobre isso, eu sempre trabalhei em várias coisas, eu fazia bico, eu já fiz muita coisa na vida, gente, olha, eu já trabalhei, eu já fui palhaça de festa, olha só o que eu tô contando para vocês, eu já trabalhei em barraca de festa, vendendo, né, cerveja, comida, essas coisas. Deixa eu ver mais o que eu já fiz, falei que fiz tanta coisa, até agora só lembrei de duas, né, pra vocês verem. Mas trabalhei bastante com essa coisa de animação de festa infantil há muito tempo atrás. Foi na época que eu fazia faculdade, era trabalhar durante o dia, faculdade à noite, final de semana, festa infantil. Eu tinha lá uma roupa de palhaço, era bem legal. Existiam as festas, né, sazonais aqui da cidade, enfim, eu ajudava. Então assim, eu sempre procurei fazer alguma coisa para somar, né, o que eu já recebia. E eu achava importante também a questão do aprendizado, né? A gente aprende tanto fazendo outras coisas. E isso é muito legal, a gente pensar sobre isso e olhar, né? O que eu conheço, o que eu gosto, o que eu posso fazer. Isso é muito importante a gente pensar. E muitas vezes a gente fica na nossa zona de conforto, não querendo
buscar a solução e só ficar reclamando, né, que não dá, que tudo tá caro, que tá difícil. Isso não vai mudar, não vai fazer, e ficar reclamando, né, não muda o nosso cenário, muito pelo contrário, só piora. Então, o que a gente precisa também, gente, é de olhar, né, com esse carinho e com atenção para a área financeira e ter coragem de encarar os números, né? Há muito tempo na minha vida atrás eu deixei de encarar os números porque nada mudava. Eu falei, não vou fazer mais nada não. E eu sei o quanto que isso piorou a minha situação, tá? Por não saber como eu estava usando o dinheiro que eu recebia. Então, né, é claro que se conselho fosse bom a gente não dava, vendia, mas vale a pena a gente começar, você que está me ouvindo aí, começar a prestar atenção com relação a isso. Ter coragem. E naquela época me faltou coragem de encarar os valores, de encarar a planilha e de falar, tá bom, tá assim essa situação. Mas pelo menos você tem clareza sobre como está, aonde que, sei lá, boa parte do seu salário está indo ou do seu faturamento está indo e como que você pode fazer para ajustar. Para você poder ajustar, você tem que ter os números. Porque se você não tiver os números, você vai tomar uma decisão baseada em quê? Eu acho que eu gasto muito de gasolina. Eu acho que eu compro muita roupa. Eu acho que eu tô comendo fora muitas vezes na semana. Então, só que o achismo precisa ser comprovado, né? E por isso o cuidado da gente ter uma planilha, ter as anotações, enfim, para ver realmente o dinheiro, eu tô gastando mais dinheiro com isso, né? No cartão, na fatura do cartão, com o que você tá mais usando o seu cartão de crédito. E eu sei, gente, que quando a gente tá endividado, que quando as coisas não tão boas, eu sei que é muito difícil tomar essa decisão de encarar e de falar que você vai sair dessa. Eu sei porque eu já passei por isso. Mas eu quero te dizer que é uma oportunidade, né? Se você está ouvindo esse podcast não é por acaso, é uma oportunidade de você buscar fazer de uma forma diferente. Você não é aquela mesma pessoa de antes que passou por outra dificuldade, que não conseguiu resolver. Agora é um outro momento da sua vida. E eu quero que você pare para olhar isso. Fernanda, mas eu não estou endividada. Tudo que entra sai, mas eu não devo um centavo. Também não é uma situação boa, né? O ideal é que sobre e que dessa sobra você possa investir, enfim. E isso é uma questão da gente começar a trabalhar a nossa mentalidade, tá? E muitas vezes o que a gente faz? A gente paga as contas, a gente, né, compra as coisas para casa, alimentação, e vê se sobrar alguma coisa, aí a gente pensa, né, em investir. Aí no que investe, porque aparece alguma coisa nova e você usa o dinheiro. Então assim, gente, é um trabalho em que precisa ser feito. Só que se você não consegue, Fernando, tô anos tentando, não consigo, busca alguém da área financeira que você confie para você mostrar a sua planilha, por exemplo, os seus números, e ver como que essa pessoa pode te ajudar a ir para o seu próximo nível. Às vezes a gente fica patinando no nosso nível ali anos e anos e anos. Não tenha coragem de pedir ajuda. Não tem coragem de pedir ajuda. Fica ali sofrendo sozinha, sozinho. E às vezes o pedir ajuda, ou comprar um livro, ou ouvir um podcast sobre o assunto, buscar as pessoas que... Eu não tô pedindo para você buscar um milionário, um grande milionário. Eu tô pedindo para você só buscar uma pessoa que você acompanha, que você sabe que o que ela fala realmente é o que acontece na vida dela, que ela pode te ajudar de alguma forma com as finanças. Às vezes é um amigo seu de trabalho, sabe, que disse pra você, fiz uma aplicação, ganhei uma grana mês passado, por exemplo, ou sabe qual aplicação que tá mais rentável. Você precisa começar a falar mais sobre esses assuntos, e aí você precisa buscar pessoas que gostem de falar sobre esses assuntos. Senão você vai continuar sempre torrando tudo que você ganha, né? Se sobrar um pouco, você arruma alguma coisa para comprar para acabar com o que sobrou, ou vai investir na poupança. Olha quanto conhecimento a gente tem aí, quantas pessoas. Então o convite é para você sair da sua zona de conforto
E aí eu quero até fazer um outro desafio. Se você que está ouvindo esse podcast está assim, eu estou muito bem, né? Eu estou recebendo X, estou conseguindo investir, eu sei tudo que eu ganho, eu sei tudo que eu aplico, eu sei quanto que eu ganho de investimento por mês. Poxa, será que você não é uma pessoa que pode ensinar as pessoas que não sabem nada sobre investimento ou que estão endividadas, estão precisando de um auxílio, de uma luz? Porque o que acontece, gente? Pode pensar sobre isso, né? Toda vez que a gente está num problema e a gente faz parte desse problema, a gente tem dificuldade de achar a solução, porque a mente que criou o problema não consegue resolver o problema, né? Então, assim, quando você busca ajuda, quando você começa a trabalhar aspectos que você não estava conseguindo pensar, por estar, né, com aquela tensão com relação ao problema, ao desafio que você estava passando, às vezes vem uma pessoa e fala uma coisa que você fala assim, nossa, como que eu não pensei nisso antes? É tão óbvio isso, né? Por quê? Porque você está no meio do tsunami, você não está enxergando nada, você não enxerga um palmo na sua frente. E aí por isso a importância de pedir ajuda. Sabe, isso é muito... A gente precisa aprender a fazer mais isso. Tem muita gente que sofre com essa dificuldade de pedir ajuda, de ficar se cobrando. Eu não poderia estar nessa situação, eu não poderia ter deixado isso acontecer, e fica cobrando, né? Fica se autocobrando e esquece de, nossa, eu fiz o melhor que eu podia ter feito naquela situação, não deu certo, fiz um monte de caca, mas tudo bem, agora eu vou buscar alguém para me ajudar, porque eu não me vejo capaz de sair dessa solução sozinha. Ok, é lindo isso, assumir sua vulnerabilidade e falar, mas eu consigo, com a ajuda de alguém eu vou conseguir, porque essa pessoa consegue enxergar 10 palmos a mais do que eu, que não estou conseguindo enxergar nada, que eu não sei nem para onde ir. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Então, assim, olha, se hoje o seu grande desafio não é a área financeira, qual é outra área que você empacou? Será que você não precisa de alguém para te ajudar a te levar nesses próximos 10 palmos, né? Além do seu narizinho? Pensa sobre isso. Quero aproveitar e te pedir para você me seguir no meu Instagram, eu.fernandagonçalves. E realmente pedir para você refletir sobre isso, né? Obviamente o tema foi financeiro, mas se o financeiro você tá bem, que ótimo, fico muito feliz. Se você não tá tão bem, isso não é um problema, você tem como resolver. O negócio é ter coragem para tomar ação. E se é uma outra área que você tá passando por um desafio, procure pessoas que você confie para que você possa ir para o próximo nível. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Quanto Você Recebe, do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandagonçalves.com.